Sabe, é impressionante parar para pensar no poder que uma única escolha pode ter, não é? Hoje, a gente vai mergulhar num texto que leva essa ideia ao extremo, Deuteronômio 28. Ele basicamente desenha dois futuros completamente diferentes, um de prosperidade total e outro de calamidade, e tudo isso dependendo de uma única decisão. Vamos entender juntos como essa estrutura funciona? É como se a gente tivesse uma balança na nossa frente. De um lado, tudo que é bom, crescimento, liderança, do outro, o caos. E o mais fascinante é que, segundo o texto, o que faz essa balança pender para um lado ou para o outro é uma única e poderosa condição. Isso leva a gente para a grande pergunta. Como é possível que uma só condição abra caminhos tão opostos? É como uma estrada que, de repente, se divide de uma forma dramática. É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. Para a gente navegar por essa ideia, nosso mapa vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender a escolha fundamental. Depois, a gente olha para o caminho das recompensas e, logo em seguida, para a virada sombria das consequências. A gente vai analisar essa queda até o fundo do poço e, no final, entender o que tudo isso significa em termos de causa e efeito. Então vamos lá, começando pelo princípio de tudo, a escolha que define esses dois destinos. É aqui que a base de toda essa estrutura é montada. E aqui está o ponto-chave. A condição é ouvir e guardar. Percebe? Não é só seguir uma lista de regras. A ideia é de sintonia, de uma escuta atenta. O que o texto propõe é que o destino de uma nação inteira depende dessa conexão, desse alinhamento. Agora, vamos explorar o primeiro caminho, o da obediência. Se a condição for cumprida, o que acontece? Bem, o texto descreve um cenário de prosperidade que é assim, total. O que impressiona aqui é essa visão completa de sucesso. Não é só sobre dinheiro ou poder, sabe? O texto fala de influência global, de cidades e campos prósperos, famílias saudáveis, segurança nacional e uma economia forte. É quase um índice de felicidade nacional da antiguidade, onde todas as áreas da vida simplesmente florescem juntas. E o mais incrível é como essa visão gigante se conecta com o nosso dia a dia. A promessa de abençoar o cesto e a amassadeira é muito poderosa. Significa que a prosperidade não está só nos grandes feitos da nação, mas está ali, na cozinha de casa, no pão de cada dia. E o resumo da ópera? Qual o resultado final de tudo isso? Uma posição de liderança. Ser cabeça e não cauda é a metáfora perfeita para ser um líder, um influenciador, e não alguém que só vai atrás. É o auge. Mas e se a escolha for outra? É aqui que a narrativa dá um giro de 180 graus. A gente entra no território da inversão, o outro lado da moeda. Reparem na simetria disso aqui. É quase matemático. A promessa de exaltação vira uma certeza de maldição. A linguagem é a mesma, mas o resultado é o oposto. As bênçãos que viriam sobre ti são espelhadas pelas maldições que também virão sobre ti. É uma inversão perfeita que chega a arrepiar. Vamos lembrar da promessa: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Uma vida abençoada não importa onde. E agora, olha a contrapartida exata. A mesmíssima estrutura de frase, mas com a palavra bendito trocada por maldito. É essa simetria que deixa o texto tão impactante. Para cada promessa boa, tem uma consequência ruim que é o espelho dela. E as consequências não param numa coisa só, não. O texto descreve uma verdadeira espiral descendente, uma série de eventos que levam do sofrimento pessoal até a ruína completa da nação. Dá pra gente ver essa espiral em fases bem claras. Primeiro, o colapso é interno. A saúde do corpo e da mente vai embora. Depois, vem o colapso externo. A terra não produz mais, a economia quebra, isso leva à fraqueza, à derrota militar e, por fim, o golpe de misericórdia, a perda da própria terra, o exílio. É um desmonte sistemático da sociedade. Lembra da promessa de ser cabeça? Pois é, aqui a gente vê a inversão completa. O poder troca de mãos. O estrangeiro, que antes era visto de fora, sobe ao poder, enquanto o povo local perde toda a sua influência. É uma reviravolta social e econômica total, que mostra como a desobediência afeta a própria estrutura da nação. Essa passagem é talvez uma das mais pesadas. Ela descreve um estado de angústia que vai além da dor física. É a perda total da esperança. O desespero é tanto que a única vontade é que o tempo passe, desejando a noite durante o dia e o dia durante a noite, num ciclo de sofrimento que parece não ter fim. Depois de olhar para esses dois caminhos tão distintos, a gente chega na parte final. Qual é a grande lição por trás dessa estrutura de aliança?
O que ela nos diz sobre causa e efeito? A ideia central aqui não é um castigo arbitrário. É mais parecido com uma lei da natureza, sabe? Uma lei de causa e efeito. A ação de ouvir ou não ouvir simplesmente bota em movimento um mecanismo que leva a um resultado previsível, seja ele bom ou ruim. Essa tabela deixa a lógica do texto cristalina, né? É um sistema binário. Uma ação leva à prosperidade, a outra à ruína. É interessante pensar nisso como um sistema de feedback. A escolha inicial cria um ciclo que vai se reforçando, levando ou para um ciclo virtuoso de bênçãos ou para um ciclo vicioso de maldições. E o texto vai além, dizendo que esses resultados não são só para quem os vive. Eles se tornam um sinal, um exemplo para as gerações futuras. O sucesso ou o fracasso de uma geração acaba virando uma lição viva, um testemunho do poder da escolha que ecoa pelo tempo. E assim, a gente fecha essa análise. Esse texto, com essa estrutura tão clara de 2 caminhos, nos força a pensar. O que será que nos move mais? A promessa de uma recompensa ou o medo de uma consequência? E no fim do dia, para qual desses 2 caminhos as nossas escolhas diárias estão nos levando? Fica aí a reflexão.